Bom dia, meu povo. Hoje eu preparei uma aula bem bacana para vocês, que é uma aula que fecha a questão das ligações químicas que a gente já vem discutindo, né, há um bom tempo, os tipos de ligação, geometria molecular e esses tópicos que estão relacionados aí tudo com as ligações intramoleculares, né? E a gente está fazendo uma abordagem que finaliza essa parte das ligações intramoleculares. Depois a gente vai ver as ligações intermoleculares, mas também é um conteúdo bem interessante. Eu gosto muito de trabalhar essa questão de polaridade de moléculas, que é o tema de hoje, polaridade de moléculas, porque ela tem uma aplicação na resolução de muitos problemas que a gente tem em situações do dia a dia. Então, como eu já falei no vídeo anterior sobre polaridade de ligações, que é uma coisa, polaridade de molécula, que é outra. Na polaridade de ligação, a gente viu que as ligações químicas, seja ela iônica ou covalente, elas podem ser polares ou apolares. Eu também disse que a ligação iônica é sempre polar, mas as ligações covalentes podem ser polar ou apolar, ou seja, existem ligações que possuem polos positivos e negativos. Isso pode ser extrapolado para uma molécula inteira. Uma molécula, ela pode ser classificada quanto à sua polaridade, quanto uma molécula polar ou uma molécula apolar. Eu posso ter uma molécula que, depois de todas as soma das forças atrativas, das ligações que compõem aquela molécula, pode haver um saldo de força, né? E aí você vai poder verificar o surgimento de um polo na molécula, melhor, de dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Quando a molécula ela possui essa característica, ela é considerada uma molécula polar por possuir polos. E quando as polaridades das ligações se anulam na própria molécula, às vezes a ligação é polar, mas no final das contas a molécula é apolar. Por conta dessas interação de força, nós temos as moléculas consideradas apolares. E a gente vai ver um pouco mais na frente que essa diferença de tipo de molécula implica numa série de características. Experimentalmente, na nossa prática, no laboratório, que a química é uma ciência experimental, experimentalmente uma molécula é considerada polar quando se orienta na presença de um campo elétrico externo e a apolar quando não se orienta. O polo negativo da molécula é atraído pela placa positiva do campo elétrico externo e vice-versa. Então, quando eu passo uma substância através de um plano, através de um campo eletromagnético, para quem não sabe, normalmente ele é construído com duas placas metálicas, uma fica com carga positiva e a outra com carga negativa. Então, se eu jogo uma molécula polar entre essas placas carregadas eletricamente, essa molécula ela vai se orientar em direção a uma dessas placas. O polo negativo da molécula vai atrair o polo positivo do campo elétrico, porque cargas opostas se atraem. Já a molécula apolar, ela passa pelo campo sem sofrer nenhum tipo de interferência, porque ela não tem polo. Então, ela não vai ter uma atração por nenhum campo, por nenhum polo do campo elétrico. Então, na prática, a gente descobre se uma molécula é polar ou apolar assim, laboratorialmente, experimentalmente. Então, eu coloquei várias moléculas aqui, né, de uma maneira ilustrativa, para a gente verificar, de algumas delas na frente, quais são as polares e quais são as apolares. A água, o hidrogênio, o ácido sulfídrico, gás carbônico, monóxido de carbono, ácido clorídrico, dióxido de enxofre, nitrogênio, gás ozônio, ácido sulfúrico, trióxido de enxofre. Então, essas moléculas existem no nosso dia a dia. A maior parte delas aqui estão presentes no ar, em forma de gases, mas também pode estar no estado líquido. E assim a gente está num mundo construído dessas moléculas. E aqui no tópico seguinte, nós vamos aprender, analisando a estrutura da molécula, fazer previsões com relação à sua polaridade. Vamos tentar compreender como que eu vou descobrir se a molécula é polar ou apolar. Antes da gente fazer o exercício,
a gente precisa entender o seguinte: regras práticas para determinar a polaridade de molécula. Primeira, o número de nuvens eletrônicas, presta atenção no que eu vou dizer, quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central de uma molécula, ele é igual ao número de átomos iguais ligado a esse mesmo átomo central dessa molécula, a gente considera essa molécula como uma molécula apolar. Preste bem atenção. Quando o número de nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central de uma molécula é igual ao número de átomos que se ligam, átomos iguais que se ligam a esse mesmo átomo central, a molécula é apolar. Agora a gente precisa, antes de prosseguir, entender o que é uma nuvem eletrônica. O que é que eu considero uma nuvem eletrônica? Uma ligação simples é uma nuvem. Uma ligação dupla eu também considero como uma única nuvem. Uma ligação tripla, uma única nuvem. E pares de elétrons não ligantes, aqueles que não fazem ligação ao redor do átomo central, eles também são consideradas nuvens eletrônicas. Então, não é porque é uma ligação tripla que são 3 nuvens, é uma nuvem só. Não é porque é uma ligação dupla que são 2 nuvens, é uma nuvem só. E as nuvens a gente já viu que a gente representa elas de forma ovalada, como está aqui, né? Representando essas nuvens ao redor do átomo central, e a gente já sabe que essas nuvens ao redor de um átomo central, elas tendem a se afastar ao máximo para diminuir a repulsão entre elas, já que elas são dotadas de carga negativa, e isso faz gerar os diversos formatos de moléculas que a gente viu lá quando estudou geometria molecular. Nós falamos da geometria linear, angular, piramidal e tantas outras. Então, quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, que é isso tudo, for diferente do número de átomos iguais ligado ao átomo central, aí nesse caso nós teremos uma molécula polar. Então, seguindo essas regras, a gente consegue fazer uma previsão de quase todas as moléculas, no sentido de descobrir se ela é uma molécula apolar ou se ela é uma molécula polar. Vou repetir as regras. Quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central de uma molécula é igual ao número de átomos iguais ligado ao átomo central, a molécula vai ser apolar. Agora, quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é diferente do número de átomos iguais ligado ao átomo central, eu tenho uma molécula polar. Mais uma vez, eu relembre que uma nuvem eletrônica é considerada uma nuvem eletrônica com uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, ou até mesmo uma ligação dativa, ou um par de elétron livre ao redor, isso aqui tudo ao redor do átomo central. Vamos ver a aplicação dessas regrinhas nos exercícios. Vejam bem, aqui eu tenho uma molécula de gás carbônico, CO2. A fórmula do gás carbônico, não considere esse pontinho aqui de cima, porque foi um erro, ele não existe. Vou até passar o carbono tem 4 átomos ao redor da sua camada de valência, que está aqui em azul, 1, 2, 3, 4. E cada oxigênio tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles fazem as ligações entre eles. Você percebe que o oxigênio precisa de 2 ligações, porque ele tem 6, tem que chegar em 8. O carbono faz mais 4 ligações, 2 com cada oxigênio, para ele chegar em 8, porque ele só tem 4, eles têm que atingir a regra do octeto. Então, aqui é a fórmula eletrônica ou estrutura de íons do gás carbônico. Veja que cada oxigênio ficou com 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, e o carbono 2, 4, 6, 8. O átomo central da molécula é o carbono, é o átomo que está no meio. Aí vamos ver quantas nuvens eletrônicas, aí a forma estrutural dele é essa aqui, ó. As dois pares compartilhados com o oxigênio da esquerda e os 2 pares compartilhados com o oxigênio da direita, que a gente já sabe lá da ligação covalente, que cada par que eu compartilho representa por um traço. Então eu tenho uma ligação dupla do carbono com o oxigênio da esquerda e uma ligação dupla com o carbono do oxigênio da direita. Como eu falei na página anterior, a ligação dupla é considerada uma nuvem só. Então eu tenho uma nuvem, 2 nuvens eletrônicas, ó, ao redor do átomo central. Estou falando de átomo central. Quantos átomos iguais se ligam ao átomo central? 1, 2. Eles são 2 átomos iguais que se ligam ao carbono, que é o átomo central. Então, toda vez que o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais que se ligam ao átomo central, aí você vai considerar essa molécula aqui como sendo uma molécula apolar. Embora a ligação do carbono com o oxigênio seja polar,
mas elas se anulam porque você tem uma ligação puxando para a direita, para a esquerda, o oxigênio puxa os elétrons para a esquerda e esse aqui puxa para a direita e uma anula a outra. Então a molécula não vai formar um polo, não vai formar uma carga parcial positiva ou negativa, portanto ela vai ser uma molécula apolar. Quando eu trabalho com amônia é a NH3, ela é formada de um nitrogênio, 3 hidrogênio, nitrogênio da família 5A, portanto tem 5 elétrons na última camada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ligado a 3 hidrogênio, cada hidrogênio com 1, eu compartilhei, o hidrogênio só pode ter 2 elétrons, está compartilhado aqui, cada um com 2, e o nitrogênio com 2, 4, 6, 8. Fórmula de Lyons. Quando eu vou colocar na fórmula eletrônica, na fórmula estrutural, cada um compartilhou um par, mas ao redor do nitrogênio, eu não posso deixar de colocar aqui esse par de elétrons que não se ligou. É um par de elétrons não ligante ao redor do átomo central da molécula, que é o nitrogênio. Então, na hora de fazer a contagem de nuvens, quantas nuvens tem ao redor do átomo central, que é o nitrogênio? 1, 2, 3, 4 nuvens. E quantos átomos iguais se ligam ao nitrogênio? 1, 2, 3. Então, veja que a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central nitrogênio é diferente da quantidade de átomos iguais que se ligam ao nitrogênio. Quando isso acontece, quando tem essa diferença na quantidade de nuvens e átomos iguais ligados ao átomo central de uma molécula, nós estamos diante de uma molécula polar. Então, se você, usando essas regrinhas, você pode descobrir, prever a polaridade da maioria das moléculas. Lógico que tem algumas exceções, como o ozônio, que é o O3, que teoricamente você aqui chega à conclusão que é uma molécula apolar. Mas quando você vai fazer uma análise experimental do ozônio na prática, ele apresenta uma certa polaridade que pode ser explicada por outros fatores que não vão ser discutidos nessa aula, certo, gente? Então, preste atenção nas regrinhas que eu falei, preste atenção no que eu fiz aqui. É necessário que vocês entendam a montagem das estruturas eletrônicas das moléculas, que eu tenho uma videoaula só sobre isso, certo? Se você conseguir montar a estrutura eletrônica, vai chegar na estrutural, vai fazer essa contagem e você vai concluir que se uma molécula é apolar ou polar. Então não adianta eu pegar uma videoaula de polaridade de moléculas se eu não tiver toda a sequência de aulas que já estão disponibilizadas para vocês lá no canal. Então é precisa dessa sequência. Tenho aqui, eu destaquei um tópico bem bacana, que é a polaridade versus solubilidade da substância. E eu coloquei aqui embaixo, semelhante dissolve semelhante. Vamos tentar entender o que é isso. Gente, as moléculas, os líquidos, eles se podem ou não se misturar de acordo com a polaridade das moléculas que o formam. Vejam bem, se eu pego um pouco de óleo com um pouco de água e colocar no mesmo recipiente, por mais que eu tente agitar ali, não vou conseguir misturar os dois. O óleo sempre fica em cima e a água sempre fica embaixo. Por que isso acontece? Porque não existe uma interação química entre as moléculas das duas substâncias. Mas por que, professor, que isso acontece? Até agora eu não consegui entender. Por quê? Uma substância é polar e a outra é apolar. Então, duas substâncias só se dissolvem quando elas têm o mesmo tipo de molécula. Ou as duas são apolares, ou as duas são polares. Se for uma polar e a outra apolar, a solubilidade entre elas não vai acontecer. A solubilização, perdão. Então, você pode ver isso claramente. Quando alguém chega numa oficina mecânica e os mecânicos estão lavando as peças meladas de graxa com querosene, com óleo diesel, com gasolina, e essas substâncias conseguem dissolver a graxa. Por que isso acontece? Por que eles não usam a água? É fácil explicar. A água é uma molécula polar, facilmente verificada por essas regras que a gente viu aqui. E a graxa é uma substância apolar, então eles não se dissolvem. Mas o querosene, a gasolina, o óleo diesel também são apolares, assim como a graxa. Por isso eles conseguem se dissolver bem e removem essa graxa. Outra experiência interessante, você pode fazer na sua casa, para verificar que a água é realmente uma molécula polar, basta você pegar um balão
encher, balão de festa, pode ser um balão pequeno mesmo, encher bem cheio, e passar no seu cabelo, friccionar ele bem aqui uns 2 minutinhos, com cuidado para não estourar. Aí depois abre a torneira, deixa escorrer só um filete finíssimo de água, bem fininho. Aí você pega o balão e encosta próximo ao filete de água da torneira. Você vai perceber que o filete de água ele é puxado pelo balão, porque o balão ele está carregado eletricamente, negativamente, está com cargas elétricas negativas, e ele vai atrair os polos positivos da molécula de água que está localizado nos átomos de hidrogênio. Então você tem aqui molécula de água, aqui a água possui o polo positivo no hidrogênio, polo negativo no nitrogênio, porque eles têm diferentes eletronegatividades, como a gente já viu. E daí você percebe que a água é atraída pelo balão, mostrando que ela tem cargas elétricas na sua estrutura. Outra experiência também simples, basta você pegar um balão também cheio, aí você pega uma casca de laranja e espreme o que a gente chama de sumo no balão, que você vai ver que o balão estoura. O que acontece? Por que o sumo da laranja, do limão, da casca estoura um balão? Ou corrói o isopor também? Porque o limoneno presente nessas frutas, na casca, que dá aquele cheiro característico da fruta, são substâncias apolares. Quando se entra em contato com o polímero que forma o balão, que também é apolar, ele se dissolve. Ele vai dissolver e vai abrir romper a estrutura do balão e o balão vai estourar. Isso também você pode fazer com isopor. Você pode pegar um pedacinho de isopor e espremer o sumo do limão, da laranja, da casca sobre o isopor, que ele vai começar a derreter, justamente porque os dois também são apolares. Então, o conhecimento da polaridade de moléculas ou da ausência de polaridade nos leva a explicar muitos fenômenos do nosso dia a dia, inclusive fazer previsões de solubilidade de uma substância em outra, como é o caso do álcool. O álcool ele se dissolve muitíssimo bem, de maneira infinita na água. Por quê? Porque eles são duas moléculas que têm mesma polaridade, certo, gente? São as duas moléculas polares. Então, até nossa próxima aula. Fique com Deus.